Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 7º ano? Vamos começar essa aula de hoje falando sobre proporcionalidade. Lá na página 242 vocês vão encontrar sobre este conteúdo, capítulo 10, tá? Razão. Vamos ver o que é razão, gente. Observe a quantidade mínima de cloro recomendada para o tratamento de uma piscina. Olha aqui, gente, 1 grama para 1000 litros de água. Se forem 2000 litros de água, eu preciso de utilizar 2 gramas. Se forem 10.000 litros de água, eu preciso utilizar 10 gramas. Se forem 50.000 litros de água, eu preciso utilizar 50 gramas. E para 65.000 litros de água, 65 gramas. Podemos notar que a quantidade de cloro varia de acordo com a quantidade de água, pois temos 1 grama de cloro para 1000 litros de água, 2 gramas de cloro para 2000 litros de água e assim por diante, ok? Escrevendo razões para representar as informações do quadro, temos, olha aqui, gente, 1 grama para 1000, olha aqui, 2 gramas para 2000, 10 gramas para 10.000, 50 gramas para 50.000, 65 gramas para 65.000. Vocês observam que se eu simplificar cada uma dessas frações, eu consigo a inicial, olha só, eu chego na fração inicial, olha aqui, ó. Note que ao simplificar as frações, obtemos uma fração irredutível que é a mesma em todos os casos, a fração 1 milésimo ou 1 para 1000. Vocês estão vendo que tem esse sinalzinho aqui de divisão? A gente lê isso aqui 1 para 1000. É a razão entre as grandezas, quantidade de cloro em gramas e quantidade de água em litros. Essa razão é lida 1 grama de cloro está para 1000 litros de água, tá? Ou de maneira simplificada, 1 está para 1000, tá? 1 para 1000, 1 está para 1000, ou seja, a cada 1 grama de cloro, 1000 litros de água. Eu até queria ter falado isso antes, acabei esquecendo. Ana Paula, mas e os anos? A gente já está passando para um outro capítulo. Nós continuamos nos nossos encontros online falando sobre o outro conteúdo, fazendo as revisões, tá? Não se preocupem. A gente precisa ir para frente, mas tudo que eu precisar rever com vocês, a gente vai fazendo nas aulas online, tá? Então vamos continuar aqui. De acordo com as informações apresentadas, com 15 gramas de cloro é possível tratar quantos litros de água de piscina? 15.000, não é mesmo? Se 1 grama, 1000, 2 gramas, 2000, 15 gramas, 15.000. O conceito de razão nos permite fazer comparações entre os números para saber, por exemplo, quantas vezes o número 12 é maior do que o número 6, ou seja, saber qual é a razão entre 12 e 6, procedemos da seguinte maneira. 12 está para 6, ou seja, 12 dividido por 6, que é igual a 2. Gente, a palavra razão, ela vem do latim e significa divisão, tá? Assim, sabemos que o número 12 é o dobro de 6. Olha aqui. Também podemos determinar quantas vezes o número 6 é menor do que o número 12, ou seja, saber qual é a razão entre 6 e 12. Procedemos então da seguinte maneira. 6 para 12, que é a mesma coisa que 6 dividido por 12, gente. Simplificando aqui, não dá 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio, não é mesmo? Assim, sabemos que o número 6 é a metade de 12. Podemos comparar duas grandezas por meio de uma razão. Olha só, a razão entre os números x e y desta ordem, com y diferente de zero, porque nós não temos frações, razões independentes, porque razão nada mais é que uma divisão, uma fração, com denominador igual a zero, tá, gente? Então, nessa ordem, com y diferente de zero, pode ser indicada pela fração x está para y ou pelo quociente x dividido por y. Vocês vão entender um pouco mais sobre essa razão. O que é isso? Para que isso serve, tá? Foi só uma introdução. Então, a razão nada mais é que uma divisão que significa como uma comparação. Vamos continuar, que aí vocês vão conseguir entender melhor. Grandezas proporcionais.
Em algumas situações, duas ou mais grandezas podem estar relacionadas e essa relação pode ser de proporcionalidade direta ou de proporcionalidade inversa. Falando de novo, em algumas situações, duas ou mais grandezas podem estar relacionadas e essa relação pode ser proporcionalidade direta ou indireta. Ou inversa, a gente fala diretamente proporcional ou inversamente proporcional, não é indireta não, tá gente? Foi sem querer. Neste tópico, vamos estudar por meio de alguns exemplos o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Olha só, vou dar um exemplo depois se vocês quiserem fazer a leitura com mais calma. Mas olha aqui, ó, 1 quilo de laranja custa R$ 2,65. 2 quilos de laranja vão custar quanto? Eu vou fazer o quê? 2,65 vezes 2, vocês estão vendo? Eu aumentei de 1 para 2 aqui, então eu multipliquei aqui por 2 também. 3 quilos de laranja, R$ 7,95. Cada quilo não custa R$ 2,65? Então 3 quilos vai custar o quê? 2,65 vezes 3. E assim por diante. Podemos notar que cerca de 1 quilo vou ler de novo. Podemos notar que de 1 quilo para 4 quilos, a medida da massa das laranjas foi multiplicada por 4. Como o preço a ser pago pelas laranjas está diretamente relacionado à medida de sua massa, o preço a ser pago também será multiplicado por 4. Gente, diretamente proporcional quer dizer, uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Por exemplo, eu aumentei a quantidade de laranja, eu vou aumentar o preço. Agora, já imaginou? 1 quilo de laranja, eu vou comprar 1 quilo de laranja por R$ 2,65 e vou comprar 4 quilos de laranja por 30 centavos? Não é totalmente fora de nexo? Então, é o seguinte, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais laranjas eu compro, mais dinheiro eu vou gastar. Maior vai ser o valor. Então, olha aqui, assim, uma pessoa vai pagar R$ 10,60 por 4 quilos de laranja. Nesse caso, o preço a ser pago depende da medida da massa das laranjas. Se essa medida aumentar 2 vezes, o preço a ser pago também aumentará 2 vezes. Aumentou um, aumenta o outro. Se essa medida diminuir pela metade, o preço a ser pago também diminuirá pela metade, e assim por diante. Dessa maneira, dizemos que a medida da massa das laranjas e o preço a ser pago são grandezas diretamente proporcionais. Porque um aumenta e o outro também aumenta. Se nós dividirmos em cada linha do esquema o preço pela medida de massa das laranjas, obteremos como resultado uma constante, no caso 2,65. Olha só, se eu dividir o preço pelo quilo, olha só, vou obter 2,65, que é uma coisa muito lógica, né, gente? Quando duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, concluímos que x está para y com y diferente de zero é igual a uma constante de proporcionalidade. O que é isso? Vamos lá. Sendo assim, de acordo com a situação apresentada e com base na constante de proporcionalidade obtida, podemos escrever uma fórmula para calcular o total a ser pago em relação à quantidade de laranjas em quilogramas. Ou seja, o total a ser pago vai ser 2,65 vezes a quantidade de laranjas em quilogramas, ok? Bem tranquilo, gente. Isso aqui a gente, no nosso dia a dia, a gente mexe muito com isso, com grandezas diretamente proporcionais. Mas nós também mexemos muito com grandezas inversamente proporcionais. Como assim inversamente proporcionais? Eu costumo brincar, com os meus alunos, que já passaram pelo 7º, pelo 8º ano, que é igual, quanto mais tempo passa, mais bonito eu fico. Grandeza diretamente proporcional. E a grandeza inversamente proporcional? Quanto mais tempo passa, menos paciência eu tenho. Brincando, gente, eu sou paciente. Mas é uma grandeza inversamente proporcional. Enquanto uma grandeza aumenta, a outra diminui. Vamos dar um exemplo aqui, olha. Para colher o milho que plantou, Francisco utilizará 2 colheitadeiras que, juntas, vão colher toda a plantação em 6 dias. Se Francisco decidir utilizar 6 colheitadeiras, em quantos dias, mantendo o ritmo de trabalho, será feita toda a colheita? Para
Para responder a questão, observe o seguinte esquema. Olha aqui, gente, vamos prestar atenção. Olha só, para colher o milho que ele plantou, ele vai utilizar duas, ok? Duas colheitadeiras, nomes diferentes, né? Colheitadeiras. Então, vamos voltar aqui. Para colher o milho que plantou, duas colheitadeiras e vai gastar 6 dias. Se ele aumentar para 4 colheitadeiras, olha só, serão 3 dias. Por quê? Se eu aumentei aqui as máquinas para trabalharem, elas farão esse trabalho em menos tempo. Vamos pensar aqui. 2 costureiras, né? Estou dando um exemplo. 2 costureiras trabalhando, né, no mesmo ritmo, assim, as mesmas horas diárias, elas conseguem confeccionar 10 vestidos por dia, 2. Só que eu estou precisando de mais vestidos. Se eu colocar 10 costureiras, elas vão confeccionar o quê? Mais vestidos. Olha só, quanto mais costureiras, mais vestidos. É uma grandeza o quê? Diretamente proporcional. Mas e se eu for verificar a questão dos dias? Olha só, eu preciso fazer uma entrega lá de 1000 vestidos em poucos dias. Quanto mais costureiras estiverem trabalhando, em menos dias eu vou entregar o meu pedido. Então, assim, é a mesma coisa também da quilometragem. Quanto mais alta a sua velocidade, você vai chegar mais rápido no lugar, né? O tempo é menor. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Enquanto um aumenta, outro diminui. Olha aqui. Quando duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, concluímos que x vezes y é igual a uma constante de proporcionalidade. Olha só. O tempo medido em dias é igual à constante de proporcionalidade dividido pela quantidade de colheitadeiras, naquela questão que a gente estava verificando. Então, desculpa, gente, é muito fácil. Olha aqui, veja outro exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Olha só, quantidade de operários medida em tempo. Olha só, em dias. Acabei de dar um exemplo mais ou menos relacionado a isso, com as costureiras. 42 operários, olha, 18 medidas do tempo em dias, 18 dias. 6 funcionários, 126 dias. Por exemplo, se eu tenho 5 pedreiros lá trabalhando em uma construção, eles conseguem entregar o serviço, por exemplo, em 30 dias. Se eu diminuir a quantidade de pedreiros, vou deixar só um trabalhando, ele vai conseguir concluir em 30 dias? Não. Vai aumentar lá o número de dias. Da mesma forma, se eu colocar mais pedreiros, eles vão entregar o trabalho em menos dias. São grandezas inversamente proporcionais. E para que a gente estuda isso? Vocês vão aprender ainda algumas coisas chamadas regra de 3 e regra de 3 composta. A regra de 3, gente, tem alguns conteúdos na matemática que não tem nada a ver com essa matéria, que você consegue resolver através de regra de 3. Você pode até perguntar para as pessoas da sua casa, pergunta aí, chama sua mãe, seu pai, suas tias, seus tios e pergunta: ô mãe, pai, tia, a Ana Paula está falando que regra de 3 é uma coisa que a gente usa muito na nossa vida. Você pode ter certeza que quem estiver do seu lado vai falar assim: nossa, verdade, verdade. Regra de 3 a gente precisa para muita coisa, até na cozinha, sabia? Mas a gente ainda vai chegar nesse assunto e eu ainda vou conversar direitinho com vocês, tá? Para isso, antes, né, para a gente poder fazer direito, para a gente poder memorizar direito essa questão das grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, eu peço que vocês façam as páginas 245, 249, 250 e 251, que eu volto na próxima videoaula fazendo a correção e prosseguindo com o conteúdo que eu
eu sou apaixonada com esse conteúdo, gente. Mas aí fica até meio complicado, porque eu gosto de todos, né? Mas esse é muito gostoso e é muito útil para o dia a dia. Eu gosto muito de ensinar coisas na matemática que vocês utilizam, que vai facilitar a sua vida. Então, façam com atenção para a gente continuar o nosso conteúdo, tá bom? Sétimo ano, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.